Good morning, everyone. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa formação, à nossa TPC de língua inglesa do dia 7 de 2021. A nossa última formação ocorreu no dia 6 de junho. Logo em seguida, então, nós tivemos a semana de formação oferecida dentro do CMSP. E então, por conta da demanda do novo ensino médio, nós tivemos na sequência uma semana de formações oferecidas pela EFAP. Por conta disso, nós estamos então retornando nessa semana com as formações específicas da nossa diretoria da região de Mauá, do dia 5 ao dia 9. Aproveito esse momento para agradecer a participação de todos vocês e reconhecer que havia necessidade então de melhorias por conta do áudio. Aproveito também para pedir que vocês deixem aí nos comentários como vocês têm feito com a qualidade dos áudios em relação às aulas que vocês têm dado virtual com os alunos, as aulas remotas. Que recursos vocês têm utilizado? Deixem aqui que pode servir não só de dica para mim, mas também para outros professores que também de vez em quando passem por essas situações. Eu sou Lidiane Cirilo, integrante do Núcleo Pedagógico da Diretoria da região de Mauá. Eu conduzirei a nossa formação no dia de hoje. Nossa pauta hoje tem como tema principal o ensino híbrido e a língua inglesa, e essa formação está dividida em apresentação, pauta e objetivos, a acolhida How are you really feeling today? Reflexão, temos uma devolutiva em relação à última TPC, sites e ferramentas, ensino híbrido, autoavaliação e encaminhamos para o encerramento. A nossa TPC de hoje tem como principais objetivos refletir sobre a condição socioemocional do professor e sobre o trabalho em pares dentro e fora do ambiente escolar, compartilhar ferramentas e sites como meio de incentivar as práticas pedagógicas e a participação do estudante, refletir sobre o modelo de ensino híbrido em função da demanda sinalizada pelos professores na última TPC, de modo então a contribuir para a prática pedagógica, identificar e compreender as principais características da autoavaliação, conhecer o processo de reflexão e de formação crítica e os impactos na prática docente e reconhecer os benefícios e a necessidade dos períodos de descanso para o corpo e mente. A nossa proposta de acolhida de hoje é uma reflexão a partir do vídeo How are you really feeling today? Que busca então promover uma autoavaliação de como nós realmente estamos nos sentindo neste momento em que todos estamos vivendo. E como o professor já assiste a determinados materiais pensando nos potenciais que ele pode ter em sala de aula, se algum professor achar interessante e relevante utilizar esse vídeo com a sua sala, eu vou também deixar o link, está disponibilizado aqui embaixo, para que vocês possam ter um fácil acesso ao material. Today I'm feeling great. I'm feeling very well. I'm feeling blessed. Today, I'm feeling really good. Pretty good, actually. Yeah, I am good. Yeah, I'm good. Today I'm all right. Good, man, I'm good. I'm doing alright. I'm alright. I'm all right. Today I'm fine. Emotionally drained. Stressed. Anxious. Saturated. Stressed. Worried. Angry. Indignant.
Empty. Anxious. Busy. Fed up. O vídeo então nos mostra, por meio de uma pesquisa, a necessidade e a importância de colocarmos para fora de fato o que nós realmente sentimos, sair um pouco daquela resposta automática e pararmos para analisar como realmente estamos naquele momento ou nesse momento em presente que estamos aqui nessa formação, por exemplo. E também a necessidade de dividir e compartilhar. Partindo então dessa premissa, nós temos a quote de hoje, que é a seguinte: Teachers need other teachers. This is not a job that can be done alone. Frase que muitos já podem ter visto em diversos sites na internet. Infelizmente ele não tem uma atribuição de autor ou autora. Quem é que foi que construiu essa frase que diz muito sobre nós, sobre a nossa profissão? E a partir disso eu gostaria então de fazer um questionamento para vocês. Tomando como base este raciocínio de que não se trabalha sozinho, ainda mais na educação, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente no chat como tem sido sua experiência de partilha com os professores do mesmo componente. Como é que se dá essa troca? Uma vez que nós estamos trabalhando, eu sei que há muitos professores que são únicos do componente na escola, mas há muitos que partilham, né, de mesmas séries, de mesmo período. Como é que tem sido para vocês compartilhar com os pares dentro da sala de aula, fora da sala de aula, dentro dessa nossa nova realidade? Como se dá essa parceria e o que vocês têm para dizer em relação a esta experiência? Eu vou acompanhar a interação de vocês ao vivo aqui pelo chat e vou deixar então 3 minutinhos para que a gente possa trocar essas experiências.
Após todas essas reflexões e as colaborações todas, nós vamos partir agora então para a devolutiva da nossa última TPC. Desde já eu gostaria de agradecer a participação de todos aqueles que não só preencheram a lista de presença em relação aos dados para controle de frequência, mas também que deixaram ali, por exemplo, a sua avaliação da nossa formação. Nós tivemos aqui com uma maioria de 72% que acharam que a formação foi very good. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E é um termômetro, é um tipo de modo de poder avaliar como é que o nosso trabalho tem sido recepcionado por vocês. E também é um modo de pensar em melhorias e possibilidades para as formações futuras. Já aproveito também para reforçar, a lista de presença dessa formação já está disponível aqui no link da descrição e também no comentário fixado do chat, para que vocês possam ir preenchendo conforme assistem à formação. E também lembrando que ela ficará disponível, porque eu sei que muitos professores não conseguirão acompanhar no momento em que essa formação acontece, mas irão assistir posteriormente. Então a lista de presença ficará por um período de uma semana aberta para que vocês possam então assistir à formação e preencher com os seus dados e também a sua opinião sobre o conteúdo proposto na formação de hoje. Além da avaliação da nossa TPC, também foi perguntado aos professores: What would you like to see in our future meetings? E, curiosamente, 2 assuntos empataram. O primeiro deles foi dicas de sites e ferramentas, e o segundo, também mais votado, foi organização e rotina no ensino híbrido. Então, a nossa formação de hoje também está baseada nas propostas que vocês elegeram com assuntos para serem trabalhados nas nossas próximas formações. E a gente vai começar, então, com dicas de sites e ferramentas. Antes de apresentar então para vocês 2 sites que eu trouxe para que possam, de certa forma, complementar o nosso trabalho em sala de aula, eu reforço aqui uma ferramenta apresentada na formação passada, que é o Mote, uma extensão para o Google Chrome. Ele é uma ferramenta de feedback e interação, como já foi dito, em que o professor pode gravar, o professor e o aluno, se também tiver a extensão, até 30 segundos, uma forma também aí de promover o speaking e o listening, usando as plataformas que nós já temos disponíveis, além de ser uma ferramenta gratuita. E agora as dicas de sites que eu trago para vocês podem ser adequadas para os anos finais do ensino fundamental e para as séries do ensino médio. Neste caso aqui em específico, eu usei um exemplo do caderno do Currículo em Ação do 9º ano, apenas para exemplificar, em uma tentativa de facilitar o processo de elaboração de aulas e complemento das aulas dos professores. Então, nós temos as aulas que são ofertadas pelo Centro de Mídias, de acordo com os cadernos do aluno, Currículo em Ação e Aprender Sempre, para português e matemática. No nosso caso, baseados então no Currículo em Ação. Aqui eu destaquei para vocês uma lição em relação à apresentação oral, baseada nas habilidades EF09, L101, 02, 04 e 08, que se resumem basicamente em fazer o uso da língua inglesa para compilar ideias, expor resultados e socializar pesquisas. É preciso sempre ter em mente de que nós temos professores experientes na rede e temos professores recém-chegados na rede. Então, a ideia também da nossa formação é atender a todos os públicos, e aí o professor vai adequando de acordo com a realidade, de acordo com aquilo que usa.
A primeira dica, então, que eu trago para vocês é do site da Nova Escola. Lá no site da Nova Escola já existem disponíveis não só os planos de aula, como também os materiais prontos, elaborados de acordo com a BNCC, portanto, contemplando também as habilidades que estão presentes no currículo paulista, uma vez elaborado com base na Base Nacional Comum Curricular. E esses planos podem ser localizados facilmente no site ou pelo componente, no caso língua inglesa, ou pela habilidade, ou, por exemplo, pelo conteúdo. O site disponibiliza, então, planos completos que contém as habilidades, contém também os objetivos, o que facilita o preenchimento, por exemplo, do diário de classe, de roteiros semanais que, porventura, o professor venha a fazer. Tem também, já traz o worksheet do aluno, tem a possibilidade, então, de ter esse material já com as respostas para facilitar a correção. É possível que o professor também faça o download do PPT ou utilize até mesmo em PDF, que é para poder anexar esses materiais no Google Classroom ou utilizar presencialmente na sala de aula. Ele está adaptado, portanto, para o ensino híbrido. Há alguns planos que já possuem essa opção abaixo e ele, como eu disse, é dividido por série e disciplina. Portanto, essa dica seria assim: o meu aluno teve aquela aula sobre apresentação oral pelo centro de mídias, eu pedi para que ele fizesse a apostila correspondente àquela aula, mas eu gostaria de complementar essa aula. Como eu posso fazer isso de um jeito que facilite o meu trabalho e que complemente a aprendizagem do meu aluno? Aqui nós temos uma opção de planos de aula completos para serem usados. Esta outra dica aqui de site que eu trago para vocês hoje pode ser um velho conhecido de muitos que estão acompanhando nossa formação aqui hoje, mas ele também está presente pela praticidade que ele oferece para quem opta por usar os materiais que ele disponibiliza. O site é o Learning English Teams, hospedado pelo British Council, e o que ele traz para a gente é a abordagem por habilidades. Então, você pode buscar no site se você quer trabalhar o listening, o writing, o reading ou o speaking. Ele traz as instruções relacionadas ao conteúdo, bem como o passo a passo. Ele pode ser desenvolvido online ou com download de arquivos, o que significa que ele tanto atende os alunos que estão no ensino remoto quanto os alunos que estão no ensino presencial, porque além de disponibilizar o arquivo, ele também disponibiliza que seja feito online. Ele tem um outro benefício, as respostas e as transcrições, caso você opte por áudios. E ele também está dividido de acordo com o nível e por assunto. Então, mantendo o link daquela aula lá do 9º ano que eu retirei do currículo em ação, seria facilmente adequável para um complemento da aula do centro de mídias. Então, é uma outra possibilidade de complemento para aquele mesmo assunto abordado no currículo em ação sobre apresentação oral. Podemos encarar, então, esses dois sites como duas plataformas parceiras não oficiais, que buscam, então, de certa forma, complementar a aula do aluno de modo prático e simplificando a vida do professor, uma vez que os materiais já estão prontos e disponíveis gratuitamente para o uso. Eu vou deixar o link para essas duas lições, para esses dois conteúdos específicos relacionados à lição do currículo em ação, aqui embaixo também na descrição do vídeo. Voltando então para o resultado da enquete feita na TPC passada, nós tivemos, além das dicas de site e ferramentas, a organização e rotina do ensino híbrido como um dos assuntos que vocês gostariam de ver aqui na nossa formação. Portanto, essa próxima parte é dedicada especificamente ao ensino híbrido e as possibilidades de organização dentro deste modelo recente de ensino. E para contextualizar essa temática, então, do ensino híbrido, eu trago para vocês um vídeo que ilustra de forma bastante objetiva e clara o modelo de ensino no qual estamos inseridos
Devido à nossa realidade atual de ensino remoto e um uso das tecnologias como principal, mas não único, meio de ensino, resguardando sempre a realidade de cada professor, aluno e escola. Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação. Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. Por isso, organizamos esse curso, com base na experiência de alguns professores, para que todos os outros tenham a possibilidade de compartilhar suas experiências com essa proposta em suas salas de aula, potencializando o aprendizado dos seus alunos. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Além das considerações apresentadas no vídeo sobre o ensino híbrido, nós temos então como principais características a reorganização dos espaços e dos planos pedagógicos, o que consiste no processo de ensino-aprendizagem não se restringir à sala de aula e ao contexto presencial, havendo assim então possibilidades de flexibilização de tempos e espaços em relações síncronas e assíncronas, que levam em conta novas possibilidades da organização do tempo de estudo pelos estudantes. Há também a questão das metodologias diversificadas, que consistem em momentos presenciais reservados para a interação, treinamento e aprendizagem coletiva, um trabalho que vai ser então mediado por tecnologias. O estudante possa então controlar a sua dinâmica de quando e onde estudar, obviamente de acordo com a sua realidade, com os recursos disponíveis, demanda referente ao seu ensino. A presença importante das tecnologias favorecem não só a pesquisa, mas a comunicação e a interação entre professores e estudantes, além de viabilizar uma produção de atividades de diferentes formas e diferentes linguagens. A personalização do ensino é a forma como cada um aprende, que a gente sabe que é diferente. Então, desenvolver os estudos e atividades a partir da escolha de cada um, da necessidade específica de cada um, torna possível, então, respeitar as particularidades das aprendizagens individuais. E a tecnologia, então, além da flexibilidade no programa de estudo, ela auxilia para que cada estudante progrida de acordo com o seu ritmo, o que pode favorecer e muito o engajamento, colocando assim o estudante como protagonista em seu próprio processo de aprendizagem,
conjugando metodologias diversificadas e viabilizando a tecnologia e a possibilidade do estudante selecionar o percurso que mais atende à sua necessidade, resultando assim em oportunidades de protagonismo nesse processo de aprendizagem. O professor, como mediador, também é outra característica do ensino híbrido, que propõe ao professor que provoque, desafie, estimule e organize, além de orientar os processos de estudo junto com os seus estudantes. Acredito que de todos esses itens mencionados anteriormente, este é aquilo que já estava em prática antes mesmo de conversarmos sobre ensino híbrido. Uma vez retomadas e esclarecidas as principais características do ensino híbrido, a gente tem então o restante da temática, que era a organização dentro do ensino híbrido. A gente traz então agora a parte da organização, como principal foco facilitar o modo de lidar com as demandas, principalmente a demanda do professor estando inserido nesse modelo de ensino. A autora que trouxemos do livro Trabalho Organizado, ela defende que o trabalho organizado está pautado em 7 pilares, que seria o planejamento, o foco, criação, fluxo, rotinas, equilíbrio e ferramentas. Este livro também está nas referências da nossa formação, para quem quiser se aprofundar nos outros 6 tópicos. Aqui nós vamos focar apenas no planejamento, por uma questão também de tempo, mas é o que neste momento nos interessa mais. Embora ele faça parte de um conjunto, é necessário que a gente tenha em mente de que o planejamento é algo que ele se baseia nas informações organizadas, mas que você usa como um recurso seu, pessoal, intransferível para fazer as coisas acontecerem. Então, é o modo como nós nos planejamos para aplicar as nossas aulas, para elaborar as nossas atividades. Ele é algo muito pessoal e geralmente o que funciona para um não funciona para outro, e a gente acaba adaptando tipos de planejamentos diferentes para as nossas diferentes realidades. É importante a gente também entender que o planejamento ele não é um evento ou algo que se faz só de vez em quando. Planejar as nossas atividades com variadas frequências faz parte da vida. Então, pensando em tentar facilitar o planejamento semanal de vocês, a gente traz uma proposta de organização da rotina do professor. Lembrando que ela no livro também defende que há diversos tipos de planejamento, e o planejamento ele pode ser anual, trimestral, mensal, semanal ou diário. Aqui nós estamos propondo o semanal. Lembrando também que este planejamento não está ligado diretamente com o planejamento proposto pelas escolas no começo do ano e no retorno das férias. Aqui nós estamos falando da organização pessoal, né, que era essa temática da nossa, a temática da opção escolhida por vocês. Como se organizar dentro desse modelo do ensino híbrido. Então agora a gente traz uma sugestão para a organização pessoal de vocês. Quando a autora propõe, então, um planejamento semanal, ela propõe que seja revisado o calendário da semana, outras agendas e compromissos, informações gerais, o planejamento e também verificar pendências. Por conta disso, pensando neste conjunto que ela descreve o planejamento semanal e aproveitando também o recurso do tanto aplicativo quanto o site Canva, que agora está disponível, Canva for Education. Todos nós professores que temos e-mail funcional podemos entrar neste site, nesse aplicativo, que ele disponibiliza gratuitamente para a gente os benefícios que uma conta premium paga teria. Então nós temos acesso a vários layouts prontos para você poder colocar de capa no seu formulário, no seu Google Classroom, entre outros. E por conta disso, pensando que nada melhor do que para um planejamento semanal ter um checklist, eu elaborei aqui para vocês então um Teacher's Routine. E aí lembrando que isso aqui é só uma sugestão, é um modelo e ele é adaptável para a sua realidade em sala de aula. Eu baseei
essa checklist em um modelo de escola da rede que solicita semanalmente esses itens dos professores. Então, quando você tem mais de uma turma, é interessante você ter o controle do que já foi feito para aquela turma, até para você saber quais são as pendências, o que precisa ser feito e o que já está de acordo com a demanda semanal. Se esse modelo se adequa ou é parecido com a sua rotina semanal na sua escola, na sua unidade de frequência, você pode ter acesso a essa imagem na lista de presença, para que você possa então baixar no seu celular. Você pode editar a foto pelo próprio celular mesmo, ou imprimir de acordo com o seu planejamento pessoal mesmo. Lembrando que aqui a ideia é facilitar para o professor e não dar uma tarefa extra. Então a ideia é só pensar, já que eu preciso me organizar para esse novo modelo de ensino em que eu tenho mais de uma tarefa que envolve, além do ambiente escolar, o ambiente remoto, como eu posso me organizar? Então a ideia dessa checklist é exatamente essa, facilitar a organização pessoal do professor. Falando em organização pessoal e de acordo também com a demanda e os cronogramas oficiais da rede, eu gostaria de deixar aqui então este momento para que vocês pudessem compartilhar qual é a proposta que vocês têm para as aulas de língua inglesa nessa semana de estudos intensivos. Vocês organizam essa semana, compartilhem no chat quais são as atribuições para os alunos na semana de estudos intensivos na sua matéria. Nós teremos 3 minutos para que possamos compartilhar então nossas experiências essa semana específica do bimestre.
Com relação às semanas de estudo intensivos anteriores, os professores tendem geralmente a usar essa semana para que o aluno consiga, então, colocar em dia as atividades que estão pendentes, por exemplo, no Classroom, ou as aulas que ainda não foram assistidas, ou as tarefas dentro do aplicativo do CMSP. Há também os professores que utilizam esse momento de semana de estudos intensivos para aplicar as recuperações referente a atividades das quais os alunos não tenham tido um bom desempenho. Mas também há outras possibilidades que essa semana de estudos intensivos proporciona. Uma delas seria a autoavaliação. E aí, por conta disso, então, nós também trazemos para agregar essa formação de hoje não só o conceito de autoavaliação, mas como ela pode ser aplicada tanto para o professor quanto para o aluno. Autoavaliar consiste na avaliação de si próprio, no procedimento de avaliar-se a si mesmo os seus graus de desempenho. É a avaliação feita por aquele que se avalia, e ela tem como principal característica ser uma reflexão crítica, pode ser controlada ou aberta e deve ser elaborada a partir de uma visão socio-interacionista. Portanto, para aqueles que optarem em utilizar este momento da semana de estudos intensivos para aplicar uma autoavaliação em seus alunos, tem respaldo tanto nas habilidades do currículo paulista como na base comum curricular. Como, por exemplo, aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas do 6º ano, ou a habilidade do 9º ano, que consiste em fazer o uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando contextos e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. O artigo A Autoavaliação na Aprendizagem de Língua Inglesa traz a colaboração de 3 autores que endossam a necessidade e a importância da autoavaliação. As habilidades de autoavaliação, por exemplo, podem resultar em uma autorreflexão. Isso é visto como positivo para o autor. Para a autoavaliação é preciso aprofundar, reconstruir, voltar atrás, tomar caminhos alternativos. Ele não acredita que seria um modo de tornar o nosso aluno mais consciente e crítico em relação ao próprio processo de ensino-aprendizagem. A autoavaliação permitirá ao aluno conscientizar-se das suas dificuldades, dos erros e do seu esforço. A autoavaliação, mais do que chegar a uma conclusão, ela permite e ela proporciona que o aluno se conscientize até mesmo do seu esforço, e não necessariamente das coisas que não atingiu, das coisas que não fez, mas um modo também de valorizar aquilo que foi feito. E além de trazer as habilidades tanto do currículo quanto da Base Nacional Comum Curricular e a fundamentação teórica sobre a autoavaliação, nós fazemos também então uma sugestão de autoavaliação para o aluno, caso vocês queiram aplicar na semana de estudos intensivos. E aqui a gente tem um modelo composto de 6 questões, que podem ser desenvolvidas tanto no presencial, de modo escrito, como também pode ser desenvolvida por meio de formulário, ou até mesmo outras ferramentas que vocês utilizem para fazer perguntas e respostas com os alunos. A sugestão de 6 perguntas aqui são: questão número 1, o aluno tem como avaliar o próprio desempenho em relação ao bimestre, qualificando se foi satisfatório, bom, regular ou insatisfatório, a partir da própria perspectiva em relação ao estudo. Na segunda questão, nós conseguiremos identificar com qual assunto, com qual tema abordado em sala de aula o aluno mais se identificou.
Já na terceira questão, nós poderemos então fazer com que o aluno faça uma relação entre a quantidade de horas dedicadas ao estudo, além das aulas regulares, e o seu desempenho no final do bimestre. Então, o quão bom foi o seu empenho e o seu estudo, além das horas destinadas ao estudo. E ele vai conseguir, então, ou não observar aí uma relação direta ou indireta com a quantidade de horas dedicadas ao estudo e o seu desempenho nas atividades propostas no bimestre. A quarta questão vem com uma proposta de feedback nós, professores de inglês, para que nós possamos identificar, então, quais são os itens básicos e presentes na nossa aula que podem sofrer alterações e aqueles que podem e devem ser mantidos. Pois, afinal, nós elaboramos e planejamos nossas aulas para o nosso público-alvo, que é o aluno. A quinta questão vem como uma possibilidade, então, de identificar alguma dificuldade que o aluno tenha, não necessariamente só relacionada à língua inglesa. Então, pode ser que aquele fale que tenha uma dificuldade de interpretação, de speaking, pode ser que tenha uma dificuldade com o item da tecnologia. Então, aqui nós vamos conhecer um pouco mais as dificuldades dos nossos alunos, que não necessariamente está só atrelada à língua inglesa. E na sexta questão, como nós trabalhamos principalmente na língua inglesa com as 4 habilidades, a ideia aqui é identificar e fazer também com que o aluno perceba, no final deste percurso que nós tivemos até aqui, o que para ele é mais fácil: ouvir, falar, ler e escrever. E como a autoavaliação também é um jeito de empoderar os nossos alunos e fazê-los ter uma reflexão crítica ativa, inclusive sobre o próprio desempenho escolar, eu trago então para contextualizar e para ilustrar ainda mais a questão da autoavaliação com o vídeo que nós veremos a seguir. Assessment is all around us. If you're a skater at a skate park, you're engaging in self-assessment every time you reflect on your progress and plan your next steps. If you're a runner training for a marathon, you look at time splits and compare it to your goals. If you're a musician, you're engaging in assessment every time you listen to yourself play and make modifications to your approach. As an author, you engage in self-assessment when you revise your work, and it's not always individual. Often assessment will happen in community. If you're a chef, you're engaging in peer assessment when you ask a trusted fellow chef, how does this taste? If you're an artist, you might ask for an extra set of eyes on a particular project. If you're an engineer, you might observe users to see if your design is working. And if you do any kind of creative work, both self-assessment and peer assessment are vital for improving your craft. It helps you refine your process and helps you improve your products. Assessment helps us figure out what we know, what we don't know, and what steps we need to take in the future to master a skill or understand a concept at a deeper level. Okay, but what does this mean in the classroom? Well, it starts with self-assessment. Here, students engage in goal setting, where they set goals, plan their approach, and keep track of the progress. They also engage in self-reflections. Here, they can reflect on the learning process, but also focus on the strengths and weaknesses of their products, which then leads to new iterations. A similar option is a student survey with multiple choice, checkboxes, and Likert scales. In some cases, students might use a self-assessment rubric. Students are able to look at the progression from emerging to mastery with specific descriptions in various categories. They are able to gain an accurate view on what they are doing while also having a clear picture of where they need to be. Students might also use checklists. These can be a powerful diagnostic tool that students use before, during, and after a specific task. When projects are done, they can present their work in a portfolio where they reflect on what they've learned.
Peer assessment is also important. One option is the 10-minute peer feedback system. This begins with one student sharing their work or pitching an idea while the other student actively listens. It then moves to a chance to ask clarifying questions, get feedback, respond to feedback, and chart out your next steps. Another option is structured feedback with sentence stems. This is especially helpful for ELL students. Or you could use the 3-2-1 structure. Now this is simple. Students provide 3 strengths, 2 areas of improvement, and 1 question that they still have. Another option is the peer feedback carousel. Here, each group has a stack of sticky notes, and they offer anonymous feedback as they move from group to group to group. Or you could keep it more open-ended with peer coaching. Students interview each other about the process, they guide reflection, and they provide feedback. Now, we often think of classroom assessment as a conversation between teachers and students. But in life, students won't always have a teacher to grade their work or give them necessary feedback. And this is why we need self-assessment and peer assessment every day. The more we can integrate this into our lessons, the better prepared students will be for the creative life. Então, além da sugestão que nós trouxemos, o vídeo também possui outras propostas de autoavaliação, todas adaptáveis para o ensino híbrido e consistem basicamente em uma oferta para o aluno refletir sobre o processo, seja sozinho, em pares, em grupo ou em dupla com o professor. E falando na parceria de autoavaliação com o professor, eu trago para vocês também uma proposta de reflexão elaborada pela Liberale sobre a importância do professor refletir, fazer uma autoavaliação da própria prática. E essa autoavaliação ela chama de nada mais, nada menos do que uma reflexão crítica. E ela divide essa reflexão crítica em 4 momentos: o descrever, o informar, o confrontar e o reconstruir. E além de dividir então o momento da autoavaliação do professor feita por ele mesmo nesses 4 momentos, ela também sugere e defende que a autoavaliação e a formação de educadores não ocorre de forma automática, mas ela acontece como parte de um complexo processo de autoconsciência do mundo ao redor e contínua transformação de si e dos demais. E também como parte do processo do diálogo formativo proposto pela SEDUC em parceria com os PCAIs e com os PCs, juntamente com os professores, nós temos, dentre outros quesitos como desenvolvimento profissional, construção de parceria, levantamento de elementos e evidências, há também a autoavaliação. Então, neste momento e neste projeto proposto pela SEDUC, também está inclusa a autoavaliação do professor a partir da observação de suas aulas, seja no modo presencial ou remoto. Essa ação tem como principal objetivo fortalecer a construção da parceria do PC com os professores por meio do planejamento de ações para a realização da observação em sala de aula, que tem como foco, então, os combinados estabelecidos com uma devolutiva, que pode, então, auxiliar o professor em mais esse processo de diálogo formativo. E para garantir, então, que esse diálogo formativo seja eficaz e pleno, é necessário, assim como nós também vimos no vídeo, que ela seja dividida em pelo menos 3 momentos: o antes, o durante e o depois. No antes, é necessário, então, que seja planejada e acordado quais serão os objetivos desse acompanhamento, como ele se dará, até mesmo para que o professor possa se preparar em relação ao que será analisado, o que corrobora com aquilo que foi defendido pela Liberale, que o processo de reflexão crítica, ele também tem um passo que contempla essa ação de informar. Durante o processo, é importante que quem estiver observando propicie também para o professor um momento que garanta a reflexão dos pontos observados
pelo observador, considerando então os 3 pilares, que seria a escuta ativa, a leitura de contexto e questionamentos, propiciando assim, neste momento, o que a Liberare chama de descrever e confrontar. E para compor então esse processo de reflexão crítica, é importante que o momento depois sirva para que possa acompanhar e transformar a prática, permitindo então ao professor o momento de ação, reflexão e ação, o que também encerra a proposta da Liberare quando ela diz que após o momento de descrever, informar e confrontar, há necessidade então de reconstruir, pois para ela não existe transformação sem ação. Reconstruir envolve então o planejamento e a mudança da própria prática, a partir da confrontação e reconstrução das nossas ações como professores em sala de aula. Partindo do pressuposto de que a observação em sala de aula vai se tornar cada vez mais frequente em nossas práticas cotidianas, eu gostaria de ouvir então um pouco de vocês, que vocês compartilhassem aí no chat o que vocês acreditam ser imprescindível para o acompanhamento formativo em sala de aula, o que você acredita que não pode faltar no momento em que as suas aulas forem então observadas, o que você acha que é necessário que seja feito para garantir que a observação saia com qualidade, tendo então todos os requisitos que nós vimos até o momento.
Nessa nossa formação, então, nós trouxemos os assuntos mais votados e escolhidos por vocês na nossa última ATPC. Trouxemos também alguns conceitos relacionados à autoavaliação, tanto do professor quanto do aluno, com algumas sugestões de organização e também de autoavaliação. Lembrando que é sempre sugestão e fica aberto para que você adeque às suas realidades em salas de aula. E como proposta de encerramento, eu trago para vocês um vídeo que fala sobre os benefícios do descanso. Por que este vídeo? Porque essa é a nossa última formação antes do período de férias. Na formação da semana seguinte, vocês estarão acompanhando as formações feitas pela EFAP dentro do Centro de Mídias e logo na sequência nós entraremos de férias. Portanto, como esse é o nosso último encontro antes do merecido descanso, eu gostaria de deixar este vídeo aqui para vocês com todos os benefícios, ou pelo menos a maioria deles, em relação ao descanso. Professores, please rest. In today's world where hustle and grind are all the rage, having rest and specifically sleep is often undermined in both its value and its importance. In this video, we look at 5 reasons why rest and sleep are so important in our lives. Number 1. Improves productivity. Having breaks and getting rest can help you increase productivity, contrary to what many might say or believe. This is because we can structure our day to have intense periods of work, broken up with short breaks in between. This process of intense work and rest can help us achieve more, because we can perform better when we have frequent change rather than one constant stream of work. Similar to high intensity interval workouts, which can have a greater impact on the body rather than a normal workout. Number 2. Improves memory. Rest can also improve memory as it helps your brain understand, organize and consolidate information that you spent time learning. Likewise, sleep is equally beneficial for memory, as during sleep short-term memories are shifted to become long-term memories. The National Sleep Foundation did a study to test how our brains can improve our memory, and the researchers tested this process by teaching people new skills and then scanning their brains after a period with or without sleep. What they found was when people have a chance to sleep, the centers of the brain that control speed and accuracy are more active than those regions in people who haven't slept. Number 3. Sleep improves creativity. Often, people in the workplace struggle with creativity, and a lack of sleep might be the reason behind this. Studies say that REM sleep, or rapid eye movement sleep, actually contributes a great deal in making people become more creative. At the University of California at Davis, researchers used a protocol called a remote associates test to quantify increases in creativity. They found that those who had recently awoken from REM sleep showed an increase in capacity for creativity, as opposed to those who had simply rested or had a disturbed sleep. Number 4. Stay mentally and emotionally fit. Rest and sleep directly affects your mental and emotional health, which is why people who don't get enough sleep tend to get moody and entertain negativity. Harvard Health explains this as the brain basis of a mutual relationship between sleep and mental health is not completely understood, but neuroimaging and neurochemistry studies suggest that a good night's sleep helps foster both mental and emotional resilience. On the other hand, chronic sleep disruptions set the stage for negative thinking and emotional vulnerability. Number 5. Improves concentration. A lack of rest and sleep shuts down our focus and concentration, which will then have a big impact on our productivity. When you're not well rested, you'll have more trouble refocusing on a task at hand after a disruption, compared to someone who is well rested. As already covered, getting rest is key for cementing what you've learned during the day, and if you're sleep deprived, you have a higher chance of having a poorer working memory. And even if a little less well rested, you'll still have a 50% slower response time and a lower accuracy rate on simple tasks than someone who is under the influence of alcohol. Thanks for watching. Please like, share and subscribe as we help you live life on your terms. Don't forget to hit the bell icon to ensure YouTube notifies you of the latest uploads. Gostaria
Gostaria de agradecer a todos os professores que nos acompanharam até este momento de formação. Ficam aqui então as referências utilizadas nessa nossa formação de hoje. Agradeço a participação e o acompanhamento de todos vocês, lembrando que a lista de presença, ela se encontra no link da descrição e na nossa próxima tela. Tenham todos um ótimo dia e obrigada. See you!